Olá, amigos. É com muito prazer que eu venho até vocês novamente. Como sempre, em primeiro lugar, os meus agradecimentos pela confiança, pelo interesse, pelo carinho. E eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esses temas por dois motivos. Sempre estou repetindo e fazendo esse pedido. Primeiro motivo é que nós precisamos de divulgação para voltar até nós conteúdos semelhantes que nos enriqueçam. E segundo, porque são reflexões úteis para os anos, os decênios que estão chegando aqui na Terra. A Terra vai passar para um tipo de vida de regeneração que o mal vai ficando cada vez mais longe, mas até que o bem se estabeleça por completo, o mal vai estar muito intenso e exige de nós muita reflexão, muita força e muita paciência. Nós estamos estudando o Evangelho de Tomé, que, como sempre eu mostro, são 114 frases, orações no final desse livro, ditas por Tomé, que por sua vez ouviu de Jesus e pediu para algum escriba grafar. Então nós estamos falando do cristianismo muito novo, nos anos de 40, 50, depois de Cristo, depois que ele já tinha se ido para a espiritualidade. Sim, porque o corpo físico de Jesus faleceu na cruz. Ele ressuscitou, mas foi em corpo energético, num corpo fluídico, que tinha as mesmas formas, os mesmos procedimentos, fez as mesmas pregações um pouco mais avançadas de que quando ele esteve materializado. Então eu vou ler muito hoje, sabe? Porque eu não consigo, dentro da minha pequenez de oratória, de conhecimentos, ser tão enfática quanto as palavras iniciais de Jesus e de Tomé, que a gente estuda hoje, reflete hoje com vocês. Aliás, acho que o ano inteiro, né? O Evangelho de Tomé. Então hoje nós escolhemos o Logion 57. E para quem chega hoje pela primeira vez aqui no canal Ivani Marchese, eu explico o que é Logion. Logion é do grego, significa orações máximas, educativas, moralizantes, éticas e intrigantes também. Então vamos ver hoje o joio e o trigo de Jesus, é original, lembra-se da parábola do joio e do trigo? Mas nós vamos ler então o que Jesus disse, segundo Tomé, no João 57. O reino do Pai é semelhante ao homem que tem boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou o joio por cima da boa semente. O homem deixou que arrancassem o joio, dizendo: O homem não deixou que arrancasse o joio, dizendo: Temo que acabeis arrancando o joio e também o trigo junto com ele. No dia da colheita, as ervas daninhas estarão bem visíveis e serão então arrancadas e queimadas. Vamos refletir sobre isso? O joio é uma metáfora, tem um significado do mal. Nas tradições hebraico-cristãs ou judaico-cristãs, o mal, o joio, é uma coisa só e significa o mal. Para Tomé e Jesus, o mal é uma fase do desenvolvimento humano que indica imaturidade, que sugere maior tempo para que o bem, que é o trigo, a significação aqui do trigo é o bem, desenvolva e brote. Então o dono da sementeira, do terreno, semeou o joio e o trigo. E nasceram os dois, eles são parecidíssimos, não dá para distinguir um do outro ainda, no começo, na infância das sementinhas.
Assim como na infância humana, não dá para distinguir na criança nova, na criança de 1 ano, 2 anos, essa tem pendores saudáveis, tem semente do trigo, aquela outra tem semente do mal, do joio, tem semente nociva, não dá, elas estão junto. Então, foram lá os empregados do semeador e disse: quer que nós arranquemos todo? Porque o inimigo semeou tudo junto e agora nós vamos ter problemas. Vamos arrancar, vamos erradicar todos. Todo o joio que a gente conhecer, vamos erradicar. Veja, essa erradicação do joio, e agora eu falo por mim, do pretenso joio, foi feito nos grandes extermínios da raça humana, certo? Certo tipo de raça, certo tipo de tom da pele, foi considerado o quê? Foram consideradas como joio, como coisa má, e mereceram de outros muito equivocados a dizimação, o extermínio. Mas olha o que o dono da verdadeira sementeira disse: não, vamos deixá-los crescer juntos. Então, quando estiverem na época da colheita, vai estar muito visível o trigo e muito visível o joio. Vamos pegar o joio, arrumar em feixes e levar para queimar. Então, vamos parar aqui nesse queimar. Jesus falava uma língua do tempo dele, da região dele, o aramaico, muito pobre. Então, o queimar aqui podia significar matar, queimar mesmo, erradicar. Não era uma língua viva e fértil como o nosso português, ou é. Então, o queimar significa separar. Não significa vamos enterrar, vamos queimar mesmo no fogo, vamos descartar, não. Separava e esse joio ia continuar joio, até que com o tempo ele cumprisse o ciclo dele de vida de joio, pudesse brotar por contato, até uma contaminação de semente, estou usando essa expressão para ser didática, uma contaminação de semente, e brotasse nele muita coisa de boa, como há no trigo, porque o trigo ele é universal e naturalmente nutriente, né? Então isso que significa o queimar. Por quê? Porque é interessante a convivência dos diferentes. É interessante que o mal esteja entre o bem, porque para que ele se contamine, mesmo que for inconscientemente, de coisas boas. E é interessante para o bem, para o trigo, para o homem trigo, vamos chamar assim, né? Para o humano trigo, que ele conviva como nós estamos convivendo com o mal. Porque nós convivemos, nós aqui, até a minha geração, nasceu depois de um grande, genocídio, por questões de achar que uma raça, um tipo de cor, um tipo de grupo era joio. Então merecia ser cremado, vivo, exterminado. Depois isso passou e ressurge agora em grande escala, mas sempre existiu. Então é interessante que o trigo, ou humano de bem, esteja misturado com o joio, para que não faça como o joio e para que se fortaleça o seu livre-arbítrio e a sua intenção em melhorar a má semente. E quem melhora a má semente? Quem é humana? Somente os que educam, os pais, os professores. Daí a nossa responsabilidade, gente. Os canais endereçados a esse tipo de trabalho educativo, como o nosso, os patrões, os empresários, sem querer realmente impor ideia nenhuma. Eu estava lendo para conversar com vocês hoje um livro chamado assim,
psicanálise dos contos de fada. Então ele disse que antigamente, antes da internet, nenhuma coisa quanto a internet, aliás, eu sou totalmente a favor, porque senão eu não poderia estar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, uma por questões de saúde de garganta, outras até por questões mesmo de idade. Então eu tenho que estar mais reclusa hoje em dia, em mim mesma e nos meios que me permite estar com vocês. Concordam comigo? Então eu estava lendo em Bruno Bettelheim que nada melhor para desenvolver a moralidade inconscientemente, portanto, sem conselhos, sem pregações, até mesmo sem logiões, que os contos tradicionais de fada, que lá ele não mascara os ciúmes, a ganância, a avareza, a mesquinharia, e também dá valor à bondade, à paciência, à resiliência. E no final, o humano que está ouvindo, no caso, nossos netos, nossos filhos, eles inconscientemente, sem ter essa intenção e sem perceber a intenção do conto de fada, desenvolvem em si a fortaleza para não ser flor de estufa. Aliás, hoje eu estive pensando muito que nome que eu ia dar a essas reflexões. Flor de estufa, porque a flor de estufa é aquela que cresceu voltadinha para o seu grupo familiar, não foi nem numa creche, não foi nem numa pré-escola, não foi numa escola pública que tem a cara pública mesmo, uma carona que é esbofeteada, que também esbofeteia porque muitas vezes é equivocada. Então ele não se prepara, ele não se desgarra do mundinho paterno-materno. E o que acontece? Ele se desprepara muito emocionalmente e vai ser uma flor de estufa. E quando crescer, ela não vai ter esse desabrochar até inconsciente do que tem aquelas que cresceram junto com o joio. Porque aquelas que cresceram junto com o joio e têm o livre-arbítrio, portanto, fortalecido, não. Ele é completamente errado, eu não posso fazer como. Eu tenho que fazer o meu melhor porque isso é o certo. Senão vira uma flor de estufa. Certo? Então, essa convivência é vantajosa para todo mundo. Porque ninguém pode evoluir ninguém. Cada um se evolui por si mesmo, mas não sozinho, enclausurado num castelo, enclausurado numa torre como Rapunzel. Não, nós nos desenvolvemos no contato do mundo, usando do nosso melhor livre-arbítrio. Com base nisso, a gente retoma na live passada dizendo que quando o joio desperta conscientemente que o bem é o bem, independente de nenhuma pressão, mas só pela paz da nossa consciência, pela paz do nosso reino de Deus, que é interior, porque nós já vimos que Deus não liberta, também Deus não aprisiona, Deus não manda ninguém para o inferno. Nós é que cavamos o nosso inferno. Então veja bem, o título dessas reflexões de hoje, dessa live, é: o reino de Deus vive no mesmo espaço que o reino do inferno, no mesmo espaço do inferno, porque quem é tranquilo, quem é feliz em ser um assassino, ele gosta de matar, eu me sinto feliz de matar, porque se não matar eu morro. Não, ele é um atemorizado, é um ignorante no sentido de ignorar que existe o trigo, que existe o bem. Nós só nos fortalecemos com o bem. Veja, Pedro, veja, Tiago, morreram semeando o trigo. Por que tinha essa fortaleza que até impressionou Constantino, que depois de 300 anos, quando ele criou o catolicismo, ele criou impressionado pela força do bem que esses mártires traziam em si, a ponto de entregar a vida sem nenhum temor, sem reclamar. Certo? Essa é a força do trigo.
Essa é a força do bem. E isso vem naturalmente. Então, com base nisso, tem muitas passagens bíblicas que aconteceram mesmo, como, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho. É Mar Vermelho mesmo? Então diz assim, ó. Não tem razão de ser, a passagem que diz assim: Moisés atravessou o mar, certo? Numa época certa em que havia um caminho fundo dentro do mar, como se fosse um túnel. Todo mundo atravessou. Quando os egípcios foram atravessar, que estavam sendo perseguidos, as águas se fecharam. Deus salvou Moisés e condenou, matou os egípcios. É o Mar Vermelho mesmo, estou lendo aqui no livro, que o livro está revivendo essa passagem bíblica, está se referindo a ela na página 160. Eu recomendo que vocês comprem esse livro. Deus não mata, Deus não manda queimar, Deus não fez forno crematório, Deus não mandou Moisés abrir mar nenhum. Desculpa, meus amigos, é que a minha fala hoje está mais frio, ela se ressente, desculpa. O que houve foi o seguinte, na questão da travessia do Mar Vermelho. Moisés era um sábio, ele foi criado num templo egípcio em que medicina, botânica, mineralogia, astrologia, autocura, autoajuda, era um bloco só de conhecimentos. Ele tinha pleno conhecimento do tempo, da maré, daquela passagem. Ele era ultra preparado, pois então ele preparou a travessia no tempo que a maré, que o mar recolhia-se. De tal maneira, sem adiantar, sem muito atrasar, que quando os egípcios chegassem para atravessar e capturá-los, seriam afogados, porque a maré havia voltado. Entende? Então, mas por que passou com essa cara de milagre? Para dizer que uma determinada religião, que um determinado homem, que um determinado Deus, o Deus de Israel, o Senhor, que abraça todo mundo no seu colo, apesar de ser estuprador e assassino, não é assim. Fosse o primeiro. Então, daí deriva, de outros fatores que nós já comentamos, a força de certos religiosos que vendiam indulgências, que vendem indulgências, que vendem dízimos, que fazem promessas. Não, a força está dentro do nosso coração de trigo e na força do nosso pensamento de trigo. Essa é a força, porque o reino de Deus e o reino dos infernos estão no mesmo lugar, ou seja, na nossa consciência pacificada, apaziguada ou atormentada. Se nós somos atormentados, nós também somos atormentadores e não atraímos energia boa. Gente, o único caminho é o bem. Por quê? O bem atrai coisas boas, atrai até prosperidade. Aí você vai me falar assim, nossa, mas hoje eu não tenho nada. Nada. Você não tem nada? Não tenho. Mas como é que está a sua cabeça? Tá? Você está feliz? Eu tenho saúde, meus filhos têm saúde, eu tenho um emprego. Tudo bem, luta, porque você pode melhorar. Não se entrega. Você quer ficar rico? Eu quero. Para quê? Eu quero ficar rico para ter uma casa muito linda, muito bonita. Falei, não vai repartir nada, emprego. Porque todo mundo que fica rico tem o dever moral, o dever de justiça de criar oportunidades para os outros, ou educativas, ou de empregos, seja lá do que for. Então, essa coisa de Deus pune, Deus vai fazer o juízo final, separar, esse é bom, vem para o meu lado, para o meu direito, esse é mau, é joio, vamos jogar nos infernos. Não faz isso não,
porque não há juízo final. Deus não castiga, eu já falei isso, porque tudo nas nossas reflexões são encadeadas, tudo é encadeado. Todas as nossas reflexões foram encadeadas para mostrar a coerência de uma coisa para outra, que no fim é uma só. É a autorrealização, é o autodomínio, é o bom uso do livre-arbítrio. Deus não pune, Deus não vai fazer juízo final nenhum. Por quê? O juízo final é toda vez que a consciência desperta para o bem. Quer o trigo, já é trigo. Isso é o juízo final. Dura no mínimo 1.700 anos para a maioria das pessoas, para os outros dura muito mais que isso, de tal forma que a Terra agora não tem mais oportunidade para elas aprenderem, porque a Terra é uma escola. Quem já fez o curso com sucesso, ou fica aqui para ajudar, para cooperar, ou vai para um planeta melhor. Agora, aqueles que não têm mais razão de ser, estão aprisionados em Plutão, na face oculta da Lua, ou em outro lugar, nos quintos dos infernos, que é aqui na Terra mesmo, porque é um lugar energético, veja, um lugar energético, de sofrimento, de frio, de fogueira, sim. E lá tem torturadores. Então, mas ele já era torturado mesmo pela consciência dele, então é para lá que ele correu. Ele não conhecia outro caminho, é para esse tipo de energia. Então o reino de Deus é dentro de nós e temos acesso a ele toda vez que nós fazemos o bem, seja para quem for. Eu insisto muito para o cuidado com o reino animal, tão judiado, tão desprezado, largado, abandonado porque mudou de casa. Ah, mas como é que faz? Batalha para uma outra adoção, leva, pede apoio para os vizinhos, faz lá uma casa. Eu gosto muito de passar num bosque aqui que tem na minha região, que tem uma casinha de cachorro de madeira, que ela tem até assoalho para a água não entrar, e ela está amarrada numa árvore com corrente, e tem para fora a comida e a água para o tal do cão. Isso é a prática do bem, sem olhar a quem. É o bem pelo bem. Que recompensa que ele tem? Nenhuma, a não ser da consciência que ajudou um ente a viver um pouco mais. Então, tudo é uma questão de atração. É joio, vai para o lugar de joio. O joio é todo tipo de sofrimento material ou energético. Aonde que ele fica? Na consciência de cada um, e fica na Terra mesmo, energeticamente falando. E o bem também. Então eu acho que eu já falei tudo. O juízo final é momentâneo, é de cada um, no tempo de cada um. É desse jeito que ele existe. Hoje chegou o fim do mundo, é o juízo final. Vem, meus filhos bons. Vai para o capeta, meu filho mau. Não vai haver isso, isso não existe, isso é lenda. Isso é meio de ter poder sobre as consciências. E isso não é trigo. Infelizmente, isso é joio. Vocês me desculpem, mas com o trigo, com o bem, não se mercadeja, não se põe preço, não se faz barganha, somente o bem. Meus amigos, muito obrigada, viu? Ore muito por mim, porque eu moro muito por vocês todos. Deus abençoe. Andai como filhos da luz. Por quê? Porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.